Michele, eu sou do Instituto de Desenho Instrucional e hoje nós vamos conversar sobre o Panorama de Treinamento e Desenvolvimento 2019-2020, um estudo já feito por uma outra empresa, Escola Integração, que está aí disponível na internet, em várias redes. Você pode acessar aí, Panorama TID. A gente utilizou esse mesmo estudo para agregar ainda algumas outras estatísticas que eu quero apresentar para vocês, para você que busca desenvolver aí seus profissionais, os seus colaboradores, e como é feito esse gasto hoje do orçamento para treinar essas pessoas, para o treinamento e desenvolvimento dessas pessoas. Então, eu quero avisar para vocês que esse estudo, inicialmente feito por esta empresa, foi feito através de 3 grandes áreas, divididas em investimento e eficácia na área de treinamento e desenvolvimento, as métricas de ações de T&D, por público, conteúdo, metodologia utilizada, um método agregado, e um terceiro grupo dos resultados que efetivamente foram obtidos na aplicação do treinamento e desenvolvimento. Então, a primeira coisa que nós vamos conversar é sobre a questão do investimento e a eficácia de treinamento e desenvolvimento hoje nas empresas. O investimento anual em T&D por colaborador hoje, ele roda em torno de R$ 652. O que é que isso quer dizer? Nos últimos 3 anos, a gente sofreu um decréscimo no valor investido por colaborador anualmente, por conta da crise que a gente tem passado aí nesses últimos 3 anos, com eleições, né, com toda uma questão política envolvida, econômica, que acabou incidindo aí no enxugamento do investimento também em relação ao próprio colaborador. Ou seja, com a questão do desemprego em alta, a gente percebe que as pessoas que continuaram trabalhando também sofreram, quando não da perda do emprego, cair com o investimento feito nas suas formações no decorrer destes últimos 2 anos. Outra questão bem interessante da gente conversar é sobre o investimento anual em treinamento e desenvolvimento por colaborador por setor. A gente percebe que o setor da indústria é o que mais investe no seu colaborador, tendo aí uma média de R$ 754 gasto por colaborador anualmente na sua formação, e o que menos gasta é o comércio. A gente percebe aí que essa questão do comércio, ela está muito atrelada a também as inovações tecnológicas que o setor comércio implantou no decorrer desses anos, trazendo aí uma maior economia no custo, né, do treinamento, deixando aí a possibilidade de aplicar menos valor por colaborador anualmente, tá? Então não quer dizer que o comércio paga menos o colaborador. O setor do comércio, ele conseguiu de alguma forma aplicar tecnologias que possibilitaram ele diminuir o valor de treinamento por colaborador anualmente, tá? Então a gente percebe aí que muito disso vem por conta da questão das tecnologias também empregadas. Mas que fique claro que o setor da indústria é o que mais gasta por colaborador na sua formação. Outro dado importante que eu quero conversar com vocês é a média de investimento anual em T&D por porte de empresa. A gente percebe que quanto maior o porte da empresa, maior o investimento anual que se faz em treinamento. Logicamente, isso está muito atrelado à quantidade de funcionários que essa empresa tem para treinar. Então, logicamente, quanto mais funcionários, maior o gasto em treinamento, maior o investimento, não o gasto, o investimento em treinamento e desenvolvimento. Então, a gente percebe aqui que quanto maior o porte da empresa, maior o seu investimento em treinamento e desenvolvimento. Né? Outra questão bem interessante da gente conversar é a questão do volume de T&D realizado. Né? O que isso quer dizer? Na média do Brasil hoje, a gente tem 15 horas média de treinamento por colaborador. Então, cada colaborador treina anualmente 15 horas
por ano, né? Ou seja, isso é muito pouco em detrimento a outros países, logicamente. A gente percebe que 15 horas de treinamento por ano é muito pouco para um colaborador atingir um grau de qualidade no seu próprio trabalho ou no quesito da sua carreira anualmente, né? Logicamente, a gente precisa melhorar bastante esse dado, mas desenvolvendo-se isso, trazendo os dados de cada setor, a gente tem aí uma percepção de que a indústria é a que mais, a área de serviços é a que mais disponibiliza horas aí para se treinar o colaborador, uma média de 18 horas no setor de serviços. Logicamente, o setor de serviços está muito atrelado a vendas, né? Então, logicamente, hoje os treinamentos que mais saem no Brasil hoje são os treinamentos de vendas e, logicamente, isso incide no tempo em que essas pessoas são treinadas, né? Então, aí fica aí uma média Brasil relacionada a horas de treinamento. Outra questão também é a média de profissionais na área de treinamento e desenvolvimento alocados aí nesse setor. A gente não vê aqui por setor, né, da economia, se é indústria, comércio e tal, mas normalmente quanto menor a empresa, né, por porte, menor a empresa, menos pessoas constantes na equipe de treinamento e desenvolvimento. Então a gente vê aí que uma média, equipes de T&D, a média são 5 pessoas por equipe, tá? Mas, logicamente, quanto maior a empresa, maior é o tamanho dessa equipe, tá? Então, a gente percebe aí que essas questões estão muito atreladas também a uma queda esse ano. Antes, nos anos anteriores, essas equipes elas eram maiores, né? E a gente percebe aí também, pela questão da crise, um enxugamento no quadro de funcionários, então diminuiu aí a quantidade de funcionários nas equipes também de treinamento e desenvolvimento. Outra questão que a gente tem que deixar bem claro aqui é a porcentagem das empresas que têm orçamento anual definido em T&D. A gente percebe aqui, se você olhar esse gráfico, quanto maior o porte da empresa, mais provável é que esta trabalhe com orçamento anual de T&D, tá? Sendo a indústria, logicamente, um dos maiores setores e que mais utiliza aí o orçamento anual em T&D, cerca de 92% a indústria, tá? Mas quanto maior a indústria, mais eles gastam em treinamento e desenvolvimento, né? A maior percentagem do seu orçamento atrelado. As empresas de pequeno porte têm 70% do seu orçamento hoje definido, né, para treinamento e desenvolvimento. Então a gente percebe aí também a questão do porte da empresa com a questão direta do volume de investimento, né? Por último, nós vamos conversar aqui, não mais importante também, sobre a questão sobre a distribuição de gastos de treinamento e desenvolvimento. É recorrente perceber a grande importância, tá, da terceirização de ações de T&D para a estratégia da organização. Esse ano o valor investido nas terceirizações ele ficou em torno de 50%. Já investimentos em formação do colaborador, ensino formal, né, dentro ali da fundamental, ensino médio, ensino superior, pós-graduação, enfim, tem se tornado bastante constante também em relação ao ano passado, 38%, e apenas 12% acabam disponibilizando cursos de graduação, pós-graduação para os seus colaboradores, ensino mais formal. Então, a gente percebe aqui nesse gráfico que as empresas ainda estão recorrendo a empresas terceirizadas para formação dos seus próprios colaboradores. Bom, como eu falei para vocês, esse é um estudo preliminar de um dos grupos de estudo, né, que fala aí do investimento e a eficácia, né, a eficiência desse investimento por porte da empresa, né, por setor de aplicação,
Então, nos próximos vídeos eu vou falar com vocês daí sobre a questão da métrica, né, em relação ao conteúdo, ao público-alvo, a metodologia utilizada, e no terceiro vídeo nós vamos falar sobre como que isso tem trazido de resultado, o que isso tem trazido de resultado para as empresas. Então, falamos hoje sobre investimentos e eficácia na área de treinamento e desenvolvimento, alguns números interessantes que você tem em vista para esse próximo ano. Logicamente, nós temos muito mais desafios para conversar nos próximos vídeos, então acompanhe.